Eu estou muito incomodado hoje com o tratamento dado à denúncia envolvendo o Alan dos Santos, blogueiro bolsonarista, e a sua informante no STF, porque eu acho que a gente precisa vencer esses caras sem dar munição para eles. Parafraseando o inominável, dentro das 4 linhas. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. A manchete da Folha de São Paulo é exatamente essa. Blogueiro bolsonarista investigado pelo STF usou estagiária de Lewandowski como informante, indicam mensagens. Alan dos Santos é blogueiro bolsonarista? É, isso é fato. Ele usou uma estagiária do ministro Lewandowski como informante? Usou. Então o que me incomoda na manchete? O que está errado para mim é que desde que o Brasil extinguiu a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista, qualquer um passou a poder trabalhar em redações jornalísticas. Mas aconteceu um problema um pouco maior depois que a obrigatoriedade do diploma caiu. E qual é o problema? Desde a criação da internet, qualquer pessoa pode manter um blog, um canal, uma conta em rede social e usar esse meio para exercer atividade jornalística. Esse é um problema de extrema gravidade e é um dos desafios que a tecnologia nos trouxe para enfrentar. Porque a gente tem que encarar esse fato. É claro que o amplo acesso à informação e a liberdade de expressão dentro da lei, através das redes, é uma coisa muito boa. Eu mesmo estou aqui agora me expressando para alguns milhares de brasileiros. E em minha defesa, eu tenho o fato de ser realmente jornalista. Não cursei comunicação social porque não tinha o curso em Uberlândia quando eu entrei numa redação de jornal. E a lei permitia que todos nós aprendêssemos o ofício, em casos como o meu, na prática. Quando finalmente apareceu o primeiro curso de jornalismo na cidade, e o diploma ainda era obrigatório, eu já era editor de jornal. Então eu conquistei, pelos meus muitos anos de prática, o registro profissional de jornalista em caráter definitivo junto ao Ministério do Trabalho. Mesmo eu sendo editor, sendo filho de jornalista e tendo ensinado o ofício para os estagiários que vinham recém-formados da faculdade, eu cheguei a ouvir algumas vezes questionamentos em relação a eu ser ou não jornalista. Óbvio que eu era, trabalhei em 2 jornais e uma emissora de TV como âncora, uma afiliada da Globo, antes de vir para a internet. E agora, sem a obrigatoriedade do diploma, é óbvio que pessoas como o Alan dos Santos têm o direito de se autoproclamarem jornalistas. O Terça Livre dele nasceu como canal de notícias. E o canal do YouTube tinha cenário imitando até bancada de telejornal. O que a gente pode e deve questionar sempre é se o que ele faz é bom jornalismo ou mau jornalismo. Alguns podem dizer que não é jornalismo porque o Terça Livre é um veículo para as ideias alucinadas do guru, do Alan dos Santos, Olavo de Carvalho. Mas eu até entrei no Terça Livre agora para ver e o site está cheio de notícias. Notícias com viés? Sem dúvida. É um site noticioso de extrema direita. Mas é um site noticioso, gostemos ou não do que ele publica. Por isso é que eu fiquei bastante incomodado com a manchete e com o assunto em si. Porque se o Alan dos Santos é dono de um site jornalístico e se identifica como jornalista, ele pode ser chamado pejorativamente de blogueiro por quem, como eu, não considera ele um jornalista sério, mas nenhum jornalista ou veículo tem o direito de dizer quem é e quem deixa de ser seus pares. Eu acho essa prática bastante perigosa, porque todo jornalista, especialmente repórteres e colunistas, que são os que captam a notícia e trazem para dentro das redações, tem aquilo que a reportagem da Folha chama na manchete de informantes. São as famosas fontes. E o direito ao sigilo da fonte é inviolável. A gente vê que o Alan dos Santos é um jornalista chinfrim quando a fonte dele no Supremo é uma estagiária, colega dele na escolinha do professor Olavo. Jornalista tarimbado e reconhecido tem como fonte os próprios ministros. Ou você acha que não? Ou você acha que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, por exemplo, não tem aqueles caras nos grandes jornais com quem eles trocam figurinhas? Republicanamente, inclusive, para passar uma notícia em primeira mão, com certo controle de conteúdo que ajude a melhorar, diante da opinião pública, a percepção de uma decisão, por exemplo. Isso existe, obviamente. Então é uma falha absurda da imprensa, na minha opinião, expor a tal estagiária. Mesmo porque, segundo a própria reportagem mostra, o Alan dos Santos não era investigado pela CPI das fake news naquela época. O Lewandowski tem todo o direito de ficar indignado com a moça. Aliás, senhora, ela tem 45 anos. Por ela ter se colocado à disposição do Alan como informante. Deve ter até algum tipo de recurso legal que o STF possa usar contra estagiários que passem informações sigilosas para a imprensa, mas essa já é uma outra questão muito diferente. Passa a ser a relação do Supremo com seus funcionários, não dos funcionários do Supremo
com a imprensa. É sutil, mas estou conseguindo me fazer entender? Eu fico indignado com a existência desse tipo de militância travestida de jornalismo que o Terça Livre faz. Mas não é só o Terça Livre. A gente tem a Jovem Pan, concessão de radiodifusão, militando descaradamente a favor do governo. A gente tem a Rede TV fazendo a mesma coisa. Rede de TV aberta. A esquerda tem também os seus blogs militantes. Vários. Brasil 247, Catraca Livre, um monte. A diferença que nesse momento da história faz a gente olhar com mais desprezo para os sites de direita é que eles estão a serviço do poder, enquanto a imprensa militante de esquerda, nesse momento do Brasil, repito, está lá apontando os abusos do poder. Com fake news também, de vez em quando. Com manipulação da notícia, também. Ignorando fatos que não favorecem a sua posição ideológica, com certeza. Mas até aqui o tema é desconfortável. Que órgão de imprensa no Brasil de hoje pode ser considerado 100% imparcial? Aliás, que órgão de imprensa no mundo, a qualquer tempo, pode ser considerado 100% imparcial? Nenhum. O que diferencia os grandes órgãos da imprensa vendida ou militante é que eles costumam ter a ideologia dos seus donos explicitada através de editoriais, por exemplo, o que nos ajuda a já ler com distanciamento crítico. E, em tese, o fato de que eles não publicam notícia falsa sabendo que é notícia falsa. Eu estou dizendo em tese porque pode acontecer, mas não é a norma, é a exceção. A tal da estagiária já foi convocada para depor nas investigações de fake news que o Alexandre de Moraes está conduzindo no Supremo Tribunal Federal. A Folha tem um excelente argumento para ter noticiado e dedurado a fonte do Alan. O fato de que a troca de mensagens é parte do inquérito do Supremo, onde o Alan é investigado por patrocinar supostamente fake news e conspirar contra a democracia. Mas é o tipo de notícia que mais favorece do que prejudica a bolha negacionista e obscurantista que cerca o governo Bolsonaro e que é alimentada pelo olavismo. Porque, como eu falei, a informante não trabalha mais no Supremo desde janeiro de 2019, ou seja, não tem ligação com os fatos que motivaram o inquérito. E porque na frente de uma figura espantosa quanto o Alan dos Santos, que, seguindo os ensinamentos do Olavo, fumava na frente da câmera e chegou a dizer que masturbação mata neurônio e que cigarro não mata, é uma coisa assim, sem sentido. Na frente dele tem o público que consome as notícias dele, que foi estimulado a parar de consumir bom jornalismo. Isso já está sendo vendido na bolha bolsonarista como perseguição ao Alan, como 2 pesos e 2 medidas. E talvez seja mesmo. Esse é um cuidado que a gente precisa ter o tempo todo. Não estou aqui passando pano para os crimes do Alan e nem defendendo ele como jornalista por corporativismo. Estou dizendo só isso. Burrice. A gente precisa resgatar a credibilidade da imprensa, de algum tipo de imprensa, sob o risco de, nessa era de pós-verdade, nunca mais conseguirmos conversar, dialogar com fatos. Eu já vivi situações em que gente inteligente questionou para mim a validade da apuração de uma agência de checagem. Essa é a realidade que a gente está vivendo. É clara, assim, a diferença entre blogueiro com informante e jornalista com fonte dentro do Supremo? Para mim não é. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante, a pandemia está aí fora, se for sair use máscara, obrigado profissionais de saúde.